E aí, gente, trazer uma mensagenzinha aqui para nós meditarmos, nós refletirmos. Já faz um tempo que eu não posto mensagem por aqui. E não é por causa dos problemas aí dos coronavírus, mas é sempre bom a gente ter onde se esconder. Porque quando o problema é físico, quando é uma doença, um vírus, muitas vezes ainda tem como a gente se esconder, tem como a gente se refugiar, né? Como as instruções das pessoas que entendem, dos médicos, das autoridades, é a gente evitar sair de casa. Mas quando o problema é espiritual, e quando o problema parte do próprio Deus, e aí, onde é que a gente vai se esconder? Tem algum lugar para se esconder? Nós temos que conhecer a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente passa a ter confiança, a não nos desesperar diante das adversidades que surgirão nas nossas vidas. Muitas vezes você vai ver, presenciar ou ouvir falar de crianças morrendo, pessoas boas morrendo, pessoas ruins se salvando. Você diz assim: fulano bom, gente boa, morreu cedo, e aquele ali que não vale nada está vivo até hoje. Muitas vezes a gente vai ouvir isso, até presenciar isso, né? Salomão disse que viu isso também. Essa não é a regra, né? A regra é a gente se esconder, se refugiar em Deus e Ele nos livrar. Mas há esses casos também de pessoas ruins que vivem, né, longos dias, e pessoas que praticam boas obras que vão mais cedo. Então a palavra aqui, eu vou começar uma pequena reflexão, mas o texto aqui inicial é Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 13. Ali Deus ele deu um sinal para o povo, né, do Egito. Ele ia dar um sinal muito grande, uma praga. Eu não estou associando isso a esses problemas que estão ocorrendo agora, não. E se for, receba, né? Não tem como eu falar que é sem eu ter a certeza. Mas como já é algo aqui que está na palavra, nós vamos aproveitar. Ele diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês, o povo de Deus, se encontram. Quando eu ver o sangue, eu passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, haveria ali uma praga, uma promessa de Deus. Muita gente acha que as promessas de Deus são apenas coisas boas, mas quando Deus promete, seja bom, seja ruim, Ele cumpre. E naquele momento ali haveria uma praga destruidora, um espírito da morte mandado por Deus, né? Não sei se era o diabo, não sei se era o espírito da morte, a praga destruidora, que vinha para quê? Para matar. Não vinha para outra coisa não, vinha para matar. Mas Deus fala assim, vai ter algo, vai ter um sinal, que quem tiver debaixo desse sinal, quem tiver guardado nesse esconderijo, a praga destruidora não vai tocar. Quem não tiver, sinto muito, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser até homem adulto, vai morrer. Por que você está falando que homem adulto? Geralmente quando a gente fala em primogênito, para quem a praga era direcionada aqui, a gente pensa nas crianças, né? Mas não era. Era o primogênito, era o primeiro filho, não importa se era pequeno ou se era grande. E aí você vai raciocinar e vai ver que muitas vezes as crianças inocentes estavam morrendo ali. Por quê? Porque não estava debaixo do sinal. Deus ele queria naquele momento um sinal. A obediência das pessoas era estar debaixo daquele sinal. Era um sangue, o sangue de um cordeiro. Fulano era gente boa, era um jovem trabalhador, ajudava os pais e morreu. Não importa, ele não estava debaixo do sinal. E ele diz assim, quando eu ver o sangue, eu passarei e não haverá entre vocês praga destruidora. Porque vai vir a praga destruidora. Esse dia lhe será por memorial. Vocês têm que se lembrar desse dia. E a gente às vezes esquece, é só no Antigo Testamento.
e vocês celebrarão como solenidade ao Senhor, de geração em geração. Então é uma coisa que até hoje a gente tem que fazer, lembrar dos feitos de Deus, por estatuto perpétuo. Aí eu pergunto a vocês, perpétuo é uma coisa passageira ou uma coisa permanente, para sempre? Então a gente esquece muitas vezes, ou esquece isso. Claro que a prática aqui, a tipicidade mudou, porque o cordeiro aqui era um animal que era sacrificado. Hoje não é mais o cordeiro, mas veja que a gente vai lembrar desse estatuto e vai usar outro cordeiro que vocês já podem imaginar quem é. Então ele falou aqui também, continuando no versículo 21. Escolham e peguem cordeiros para a família de vocês. Então o cordeiro, o sangue ali, não servia apenas para uma pessoa, servia para uma família. Veja bem, você tem poder de guardar tanto você como a sua família. E matem os animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, ou vamos supor um algodão, molhem o sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta. Quer dizer, a parte de cima da porta, você vai ter que colocar o sangue em cima. E nenhum de vocês saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Aí você diz assim, Deus vai matar o mundo, né? Que esse coronavírus Deus está permitindo para matar os infiéis. Ele falou o quê? Eu vou matar os infiéis, mas se os fiéis estiverem fora do sangue, já era, vai dar ruim para vocês também. Então a sugestão de Deus, a sugestão do nosso Pai, do nosso Criador, para aquelas pessoas, era que elas estivessem debaixo do sangue. Ali caberia a elas escolher ou não obedecer. Ele estava matando jovem, criança, velho, desde que fosse o primogênito da família. Estava caindo no sarrafo. E era o próprio Deus que estava mandando, não tinha como escapar. A única forma de escapar, eu estou sendo repetitivo para vocês gravar, a única forma de escapar era estar escondido ali debaixo daquele sinal que era representado pelo sangue. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta da casa de vocês, o Senhor passará por cima. Quem é que passará? O Senhor. Então era o próprio Deus que estava vindo ali para julgar aquela terra do Egito que oprimia o povo dele. O Senhor passará por cima e não permitirá o destruidor. Então o destruidor com D maiúsculo simboliza que vem da parte de Deus. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guarde isto por estatuto para vocês, para os seus filhos, para sempre. Então, as pessoas acham que isso ficou do passado e não ficou. Deus, mais uma vez vou repetir, Deus ele tinha ali uma promessa que ia se cumprir, querendo o povo ou não, querendo as pessoas ou não, ia se cumprir. E quem sabe isso também que acontece hoje não já é uma promessa de Deus se cumprindo, de destruição, de assolação. Eu sempre tenho pregado nos meus vídeos passados falando sobre isso. Como é que você vai fazer plano para ficar numa terra que está prestes a ser destruída, onde Jesus prometeu que o que viria para ela era destruição, peste, doença, enfermidade, e está acontecendo aí, violência. Então a promessa de Deus se cumprindo, a única forma de escapar daquela destruição era estar debaixo do sinal do sangue. Isso o povo, mesmo fazendo boas obras, mesmo sendo um povo bom, sendo gente boa, tinha que morrer, ia morrer. Por quê? Porque não estava escondido debaixo do sinal. É tanto que ele falou, eu sugiro a vocês que coloquem, não saiam de dentro de casa, porque na hora que a destruição vier, o que vai garantir a salvação de vocês, o que vai garantir a proteção de vocês é esse sinal. E aqui, já em outra passagem, sugerindo também que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e que ela se cumpre, a Bíblia fala assim, que havia na cidade de Jericó uma prostituta, uma mulher aos olhos da sociedade desprezada por causa da sua profissão, uma mulher que vendia o próprio corpo, seja em troca de dinheiro ou em troca de prazer. Ela se corrompia, ela era uma mulher que não tinha conhecimento de Deus.
Então ela é uma mulher que, aos olhos da sociedade, até hoje, uma garota de programa, uma prostituta, ela é mal vista. E olhe que Deus, ele não está olhando para as obras de ninguém. Aí você fala assim: ah, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, e achando que isso atrai o olhar de Deus para você. E não atrai. A palavra é clara. Se atraísse aquele cara lá que chamou Jesus de ladrão, né? Tinha dois ali, um chamou e o outro não. Um provavelmente foi para o inferno, mas o outro, ele nunca fez nada de bom para Deus. E Jesus fala assim: de verdade vos digo que você hoje vai estar comigo no paraíso. Agora veja aqui essa palavra. Havia uma promessa de Deus também que tinha que se cumprir: a invasão de Jericó. Deus ia entregar Jericó na mão do povo dele. Quando ele está abençoando o povo dele, ali entregando Jericó, automaticamente, consequentemente, Jericó está sendo desgraçada. O povo de Jericó está pagando um preço. Por quê? Porque a vitória do povo de Deus seria na desgraça de Jericó, seria através de guerra, seria através do sangue derramado. Dois corpos, a física diz que dois corpos ele não pode ocupar o mesmo espaço. Então Deus ia abençoar o povo dele, em compensação o povo de Jericó ia pagar o preço, né, com o próprio sangue derramado. Mas havia ali uma prostituta, uma mulher mal vista pela sociedade, que não fazia boas obras, que não era vista como beata, que não era vista como sacerdote. Pelo contrário, ela era criticada talvez ali entre o povo dela. E ela recebeu a mensagem de Deus, recebeu os servos de Deus. E ela falou assim: eu conheço a fama de Deus, eu sei que quando ele promete, ele cumpre. Ele fala assim, ó, Josué 2,8, ele fala assim: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, a terra que eu moro, ele está dando a vocês. Agora eu peço a misericórdia. E aqui os homens falaram assim, ó, no 17, nós estaremos desobrigados desse juramento que você nos fez jurar. Quando nós entrar nessa terra, se você não amarrar o cordão de fio escarlate, ou seja, se você, é um símbolo, a escarlate, para quem não conhece, é mais vermelho do que essa camisa. Então ela tem que colocar na janela. Está vendo como a mensagem é parecida? Antes era o sangue na porta, agora é uma fita vermelha simbolizando um sangue também na janela. Ele diz assim: se você não colocar essa fita vermelha que simboliza o sangue na janela, quando nós entrarmos nessa cidade, se você não reunir na sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, quem sair fora da casa será responsável pelo que acontecer e nós seremos inocentes. Ou seja, você depende de você. Você tem que se esconder debaixo desse sinal. Eu não quero saber se você é uma prostituta, se você é uma vagabunda, se você é um maconheiro, se você é macumbeiro, se você é católico, se você é de igreja fulana. Eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber que na hora que a praga chegar, a destruição chegar, vai ter que ter um sinal. E outra, eu não quero saber se vai ter você sozinha ou várias pessoas aqui dentro, não. Eu quero saber que quem estiver dentro dessa casa vai receber salvação também, vai receber proteção, porque os meus homens, aqueles enviados de Deus, quando chegar aqui, eles vão ver que tem um sinal nessa janela, e quem estiver aí dentro não pode ser tocado. Se for tocado, aí já é responsabilidade de Deus, não é responsabilidade sua mais não. Então ele disse assim: se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a família de seu pai, quem sair fora da casa será responsável. Aqui eu não estou pregando para você ficar dentro de casa como alerta às autoridades, não. Eu estou falando que há uma proteção que é tipificada na palavra sobre a destruição que já ocorria naquela época, independente da forma que ela vinha. Se você parar para pensar, primeiro falou no espírito destruidor, que poderia ser uma doença, poderia ser uma enfermidade. Agora já falou na guerra, nos homens de Deus vindo para a guerra. E quem sabe agora, essa época que nós estamos vivendo, não é também uma época semelhante àquela, só que de outra forma, tipificada. E hoje, Milton, onde é que a gente vai se esconder? Será que hoje Deus, como é que Deus está agindo? Como é que Deus está nos perdoando, nos protegendo? Será como Deus tem agido nas nossas vidas? Né?
Então a gente já meditou, já viu que aqueles homens que não tinham o sangue do Cordeiro na porta, eles pagaram o preço com a própria vida. A mulher aqui, a prostituta, ela recebeu uma promessa de proteção desde que ela estivesse debaixo de um sinal. Mesmo que ela fosse uma vagabunda, uma prostituta, uma mulher infiel, se ela tivesse aquele sinal na porta dela, ela receberia proteção. E hoje não é diferente. Hoje o sinal vermelho, o sangue do Cordeiro que nos é oferecido é o sangue do próprio Jesus. Então nós temos que nos esconder. O Salmo 91 ele tipifica também a proteção de Deus, aquele que se esconde debaixo das asas de Deus. Aqui a mensagem em Romanos 8, para dar continuidade, ele diz, Romanos 8, logo no início, ele fala também: não há condenação, não existe acusação, o julgamento, não existe a capacidade de destruição sobre a pessoa que está em Cristo. Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então hoje esse sinal é estar em Cristo, é estar produzindo as obras de Cristo, é estar confessando Cristo. Tem vídeos aí que eu já falei como é que eu confesso Cristo. Vou só trazer um exemplo que eu dei nos outros vídeos, já tem tempo, que há modalidades no esporte, na luta, por exemplo, que quando dois atletas estão lutando, quando um é imobilizado, ele bate lá, ele confessa publicamente, ele bate na mesa, no chão e diz: eu perdi. Ele está confessando que perdeu, ele está confessando que ele foi vencido. Então nós também temos que confessar publicamente: não, eu perdi, eu não vivo mais para mim, Cristo me venceu, Cristo vive em mim. Eu vivia não era suficiente para agradar a Deus, então eu deixo que Ele me guie, Ele é o meu herói, Ele é meu salvador. Então eu confesso publicamente, eu me envergonho eu mesmo e dou glória a Ele que venceu por mim. Então é mais ou menos esse exemplo, não sei se vai ficar claro na sua vida, para você. E ele diz assim: não há condenação nenhuma, não existe condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes os problemas têm lhe condenado, Satanás tem tentado lhe condenar. Os problemas, se não bastasse os problemas, as dificuldades, as doenças, os familiares, mas a partir do momento que você entra em Cristo, que você confessa Jesus como seu Salvador, Ele também vai lhe confessar diante de Deus. Talvez você tenha motivos para não confessar Jesus diante dos homens, mas ele diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. E só para somar com essa palavra, a Bíblia diz aqui em 1 João 5,18, 1 João 5,18, ele fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque quem é nascido de Deus, ele guarda, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você pode ficar bravo aí, você pode não concordar, mas quem é de Deus, o maligno não toca. Quem está em Cristo, o maligno não toca. Então agora, foi a minha sugestão para mim também, para vocês, é a gente colocar esse sangue sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes você pode até não entender. Muitas vezes você pode até não compreender, porque a compreensão que vem de Deus, que causa uma bem-aventurança nas nossas vidas, ela é revelada pelo próprio Deus. Então talvez eu fale aqui horas e horas e você não entenda. Então você tem que pedir a revelação a Deus. Por quê? Quando essa revelação do sangue de Jesus colocado na sua vida tem esse poder, você não precisa discutir com Satanás. Ele sabe, quando ele vê esse sangue sobre você, ele conhece. Talvez você e eu não conheça verdadeiramente, mas Satanás ele conhece. Ele sabe que esse sangue derrotou ele já. Ele sabe que ele não tem poder, porque lá em Apocalipse fala que ninguém era capaz de abrir os selos, ninguém era capaz de abrir o livro, mas o Cordeiro que derramou sangue, ele foi capaz de abrir. Então Satanás ele conhece. A Bíblia diz que havia uma batalha no céu e o único que foi capaz de expulsar Satanás foi Jesus, foi o sangue de Jesus. Esse sangue na sua vida, ele vai bater em retirada. Claro que ele vai sugerir na sua mente, nos seus pensamentos, vai usar pessoas para
colocar dúvidas, para criar diversidades, para colocar incredulidade. Mas se você resistir na fé, se você usar o escudo da fé e apagar esses dardos inflamados do maligno, Satanás ele vai fugir, porque sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando ele ouve falar nesse sangue que está na sua vida, ele bate em retirada, ele não suporta não. Então, não importa se é obras boas que você fez ou que você faz, isso não vai levar a lugar nenhum, isso não tem o poder de garantir a sua salvação. O que vai garantir a sua salvação é você estar escondido debaixo desse sinal. Repare ali que os enviados de Deus, ele falou para aquela prostituta: eu não quero saber de suas obras não. Ela podia dizer assim: eu vou ficar orando. Ele falou: não. Eu vou ficar jejuando. Não. Eu vou ficar dando oferta, fazendo boas obras. Não. Eu vou evangelizar. Não. Não é isso. Eu quero que você tenha um sinal na sua janela, na sua casa. Eu não quero nada mais que isso. Se você não tiver, não importa o que você fez. Pecou, não tem problema. Está debaixo do sinal? Tá. Então vai ser salvo, vai ser poupado. Para os israelitas lá no Egito, a mesma coisa. A gente faz oferta, a gente faz caridade, a gente faz boas obras. Não quero saber disso não. Eu não estou pedindo isso. Nesse momento agora eu quero isso aqui, o sangue. Eu quero o sangue, eu não quero outra coisa. Eu quero ver o sangue na porta, e a outra eu quero ver o sinal na janela. E agora Deus ele quer ver um sacrifício eficaz, perfeito, como diz lá em Hebreu. O sacrifício de Jesus é único, eficaz, é perfeito. Não tem transitoriedade, não tem sombras. Ele é perfeito. Ele entrou no Santos dos Santos e nos dá acesso à presença de Deus. Então tem que ter esse sangue. Se não tiver, nada do que você faça é suficiente para agradar a Deus. O profeta ele dizia assim que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Trapo de imundícia naquela época era um absorvente sujo no período da menstruação. E aquele pano ali, como não tinha absorvente, ele era colocado nas partes íntimas, e aquele sangue que saía sujava aquele pano, e aquele pano era conhecido como trapo de imundícia. E as nossas melhores obras, imagina aí, eu dar minha vida pelo próximo, eu viver como a irmã Dulce vivia aí, fazendo tudo, né? Eu não sei se é o caso dela, mas como as pessoas reconhecem que ela viveu em prol dos outros, se ela não tinha o sangue do Cordeiro, ela foi para o inferno. Não sou eu que digo, é a palavra. É o que Coríntios diz: se não tiver amor, posso dar meu corpo para ser queimado pelos pobres, posso dar todos os meus bens. Se não tiver amor, se não tiver Jesus, se não tiver o sangue do Cordeiro, é em vão. Então que Deus abra o entendimento de vocês através dessa palavra, e não precisa se preocupar com problema, com a adversidade, não precisa ter medo. É claro que a nossa carne, os nossos olhos vão nos mostrar a realidade que devemos ter medo. Mas quem está escondido debaixo do sangue do Cordeiro, a morte vai passar assim por cima, mas não vai ter poder de tocar, porque essa é a palavra de Deus. Assim como a palavra de destruição ela se cumpre, tem se cumprido, está se cumprindo e vai se cumprir, a palavra de bênção ela se cumpre também. Cabe a você aceitar ou não Jesus como seu Salvador. Só recapitulando que eu não estou falando que você deve deixar de jejuar, de orar, de ir para a igreja, não. Eu estou falando que você tem que fazer isso, que é fruto de um cristão, e acima de tudo colocar o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Às vezes você está assistindo e nem tem certeza da sua salvação. Isso é um sinal que o sangue do Cordeiro não está sobre você. Então que Deus abençoe vocês, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, e tudo de bom.